Programa Boa Vida está de volta, final de ano ótimo, as festas com a família, com os amigos, uma delícia. Não fosse um problema que eu tive nos olhos que me incomodou demais. Sabe, de repente meus olhos ficaram hiper vermelhos, mas vermelho, pensa numa coisa vermelha, mas muito vermelho. Além disso, visão super borrada, mais do que já é. Né? Parecia que tinha areinha dentro, fotofobia, não podia sair no claro, assim, vontade de fechar os olhos, assim, um pouquinho doloridinha aqui em cima. Falei, meu Deus, o que é que eu tenho? Fui nas clínicas, procurei meu oftalmologista, que é claro, ele é filho de Deus, estava em recesso de férias. E aí, lente de contato que eu ponho às 6h30 da manhã, vou até às 10h30 da noite, porque eu trabalho nesse tempo todo lendo, requisitando demais da visão. Tive que tirar porque não suportava usar as lentes de contato. Então, estou aqui hoje porque o meu médico, que é o Dr. Francisco Wellington, voltou das férias e eu quero saber o que eu tenho. O diagnóstico que nós temos aqui da nossa paciente é uma ceratite. Do ponto de vista técnico, é uma inflamação da córnea, mais especificamente da primeira camada da córnea. E ela pode ser decorrente de tem várias causas. Aqui especificamente com essa paciente em especial, nós temos aqui uma complicação do uso da lente de contato. Então nós dizemos que a ceratite é uma inflamação da córnea que pode ter consequências graves. A inflamação é um dos passos de um processo maior. A inflamação não tratada, ela pode levar a ter uma infecção secundária, pode ter uma úlcera de córnea, perfuração e até a perda do próprio globo ocular. Isso pode chegar nessa consequência. Como é que é o tratamento? O tratamento ele varia de acordo com o tempo de lesão, a extensão da lesão e que situação nós estamos, a imunidade desse indivíduo. Mas, em geral, você tem que fazer medidas de suporte. Primeira coisa, retirar a lente obrigatoriamente. Que tempo? O tempo necessário para que esse tecido volte. Nós temos que fazer uma regeneração desse tecido, que ele, na realidade, ele está lesado. Nós temos a forma de determinar a quantidade de lesão. Nós fazemos uma reptilização desse tecido e trabalhamos também com antibióticos para evitar infecção secundária. Ou seja, o antibiótico ele não trata diretamente a ceratite, mas ele evita infecções secundárias em cima disso. E as medidas de suporte gerais, que são obrigatoriamente o fator higiênico. Doutor, eu vou ficar boa? Vamos trabalhar para que você possa voltar às suas atividades de uma forma adequada. Ficar boa é o objetivo de todo tratamento. Depende de quê? Depende da forma como nós fazemos isso e da forma como o paciente assimila isso. Não podemos estimular prazo, mas sabendo, se fizer de uma forma extremamente disciplinada, o prognóstico geralmente é bom. Você vai puxar minha orelha? Puxar a orelha nós não vamos, mas vamos deixar de orientar da melhor forma possível para que nós não tenhamos isso novamente. Essa não é a melhor forma de nós fazermos uma orientação para os nossos pacientes, mas infelizmente foi uma situação que aconteceu. Canta meu coração, a alegria voltou, tão feliz na manhã desse amor. Isso aqui é que é boa vida, hein? Isso é que é boa vida, mas tá bom aqui, gente? Vocês não sabem o tanto. Olha, a gente fez uma entrevista agora mesmo com o Dr. Francisco Wellington e agora eu vou chamar a doutora Ana Lúcia Morim, que é a nossa consultora em Direito Médico. Mas antes que ela fale o assunto que atrás no programa de hoje, gostaria de passar uma pergunta do Dr. Francisco Wellington para você, doutora Ana Lúcia. Doutora Ana Lúcia, gostaria que, se possível, a senhora me respondesse duas questões. Gostaria que a senhora definisse o que seria erro médico do ponto de vista jurídico.
Doutor Francisco, muito obrigada pelas perguntas. Eu acho interessante os médicos começarem a se interessar pelos problemas que são ocasionados do exercício da profissão no âmbito do judiciário. Com relação ao erro médico, os juízes têm visto isso sinônimo de falta de cuidado. Ou seja, quando eles veem que o médico deixou de zelar do seu paciente, sendo por ação ou omissão, há a condenação. O que muitas vezes a gente tem que deixar claro para o paciente é não confundir erro médico com insucesso. Muitas vezes o médico presta o cuidado essencial ao tratamento daquele paciente, faz com que aquele paciente tenha acesso a todos os cuidados, à medicina mais moderna, a tudo que é pertinente àquele tratamento, porém o sucesso desejado ele não é alcançado. Isso não é sinônimo de erro médico. Então os juízes têm tratado erro médico como sinônimo de falta de zelo, falta de cuidado. Qual que é a validade jurídica do prontuário eletrônico? Como a justiça vê esse tipo de trabalho pelo profissional médico? Com relação ao prontuário eletrônico, eu poderia dizer que ele tem a mesma valoração no âmbito judiciário que o prontuário feito em papel. O que eu peço para que os senhores tenham cuidado é na observância da resolução do Conselho Federal de Medicina 1821 de 2007, que lá traz as regras específicas para o prontuário eletrônico. No mais, é ficar tranquilo, e eu ainda peço para que os médicos façam sim o prontuário eletrônico. Ele tem várias vantagens com relação ao prontuário feito em papel. O prontuário em papel tem várias limitações. Por exemplo, a sua legibilidade pode ficar comprometida, o seu acesso também, uma vez que ele pode ser visto por um profissional ao mesmo tempo, e também a guarda desse documento é bastante dificultada. Então, eu indico o uso do prontuário eletrônico com base na resolução 1821 do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada, doutor Francisco, e até a próxima. Doutora Ana Lúcia, muito obrigado pelos esclarecimentos.